O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta da Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas, sim, Naamã. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje nos apresenta em seu Evangelho o texto que vai continuar a liturgia da palavra de domingo passado. Pois, como vocês se lembram muito bem, mas eu vou lembrar mais uma vez, para ficar bem na mente, que o Evangelho da semana passada ocorreu exatamente depois que Cristo sai do deserto, ele ficou ali 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo inimigo. Depois ele, conduzido pelo Espírito Santo, volta para a cidade, vai à sinagoga e ali é convidado para ler o texto da Escritura e fazer um comentário. E isso foi o Evangelho da semana passada, o conteúdo desse texto. Hoje é o restante. Se semana passada ficava claro a atitude de Cristo vir e professar, e proclamar e anunciar, hoje já tem como fundamental a reação daquela assembleia. O que gerou naquele povo que escutava Jesus dizer: hoje acaba de se cumprir isso que está escrito? Como que soou para aquele povo? Aí que está. No primeiro momento,
nós vamos ver que o povo se admira, fica admirado com Jesus e espantado, né? Então essa admiração coloca nele uma certa credibilidade, mas no entanto vai ter também a rejeição. Quem é esse que fala com autoridade, com essa audácia? Sabe quem é esse? É Jesus, o filho de José, o carpinteiro, aquelezinho. E aí começa, né? Aí passa da admiração ao desprezo. Ao desprezo, à rejeição. E essa rejeição vai ao extremo de depois querer expulsá-lo não só da sinagoga, mas da cidade. Essa rejeição vai aumentar muito mais ainda quando Jesus lembrar o fato do Antigo Testamento da rejeição aos profetas. Dois grandes profetas do Antigo Testamento que Jesus faz referência, que é Elias e Eliseu, que foram acolhidos por dois pagãos, a viúva de Sarepta, que não era do povo eleito, não era filho de Deus, mas era um daqueles cachorrinhos, né? Não era considerado povo judeu. Estava muito à margem, não tinha dignidade, não tinha direito, não tinha Deus. Então tinha toda uma rejeição, todo um preconceito para com aquele povo. Então, Elias foi acolhido por aquela mulher, e além disso, que ela fosse destruída, e da necessidade que ela passava, a graça e a abundância entrou na sua casa, na sua vida. Depois tem Naamã, o sírio, que era o general, e também recebeu a graça. Estava com lepra e foi curado. Outro pagão. Isso, com esse exemplo, Cristo quis dizer: vocês estão desprezando, como já desprezaram os profetas do Senhor. No entanto, eu sei que um profeta não é bem recebido em sua pátria. Mas lembre-se que Deus é misericordioso e Ele concede a sua graça àqueles que... A quem Deus concede a sua graça, meus irmãos? A quem? Vocês têm dúvida? A quem Deus concede a sua graça? Aqueles que pedem, querem e acreditam. Aqueles que querem, pedem e acreditam. Não basta só pedir, não basta só querer. É necessário pedir, querer e acreditar. Crer, ter fé. Isso é importante. Então, para esses, Deus concede a sua graça. E aí pronto. Aquele povo cheio de ego, aquele povo cheio de orgulho, cheio de si por ser o povo eleito, a raça escolhida por Deus, agora estava sendo preterido, né? Vamos dizer, aqueles pagãos, aqueles rejeitados, estavam sendo alvos da graça de Deus. Aí sim, Cristo enfia um punhal neles, e aí eles reagem, né? E aí sim, querem matar a Cristo, jogar o penhasco para baixo. Isso é o contexto. Isso é diferente do que somos, do que passamos? É diferente enquanto cristãos? Para alguns é, né? Para alguns é muito diferente, porque não vê essa realidade, porque também não são cristãos como deveria ser. Desculpe dizer, mas eu falo. Estou aqui para falar. Muitos têm uma vida muito cômoda, não têm empecilho nenhum, vivem o cristianismo uma maravilha, mas de fato eles vivem o cristianismo, como se diz vulgarmente, né? A meia boca. E aí sim, tudo é light, né? Como é a sociedade, tudo é light.
também a sua salvação é celeste, né? Sem Cristo, sem Deus. Essa é a salvação sem Cristo, sem Deus, né? Isso porque se você é cristão lá, vai ter a salvação lá também. Mas voltando, eu estou escrevendo as coisas. Voltando, dessa maneira, nós, enquanto cristãos batizados, somos chamados a sofrer as consequências daquilo que anunciamos. E o que anunciamos, senão Cristo vivo entre nós? Esse Cristo que tem a audácia de dizer: eu vim para libertar os presos, conceder a libertar os presos, né? Conceder a libertação dos presos, restituir a vista aos que estão cegos, conceder o ano da graça, restituir a dignidade dos que não têm, dos que a perderam porque foram lesados. Isso cada um de nós deveria anunciar e fazer e viver para isso, para que todos fossem de fato irmãos, para que todos de fato tivessem a mesma dignidade, para que entre nós não houvesse necessitados. Aí eu digo, não só necessitados de dinheiro, de oportunidades, mas necessitados de Deus, necessitados de esperança, necessitados de alegria, necessitados de presença, necessitados de amigos, necessitados. A gente pode falar necessitado, lembra todo muito de dinheiro, né? Mas não só. Muitos hoje mais necessitados são aqueles que têm muito dinheiro. Mas será se nós, enquanto irmãos, o amamos verdadeiramente para fazer a diferença na sua vida? Não vamos muito longe. Se a gente for perceber entre nós aqui, quantas pessoas sofrem, já sofreram, ou estão no abismo, ali quase no pé da tão famosa depressão. Quantos, conscientes e inconscientes, e muitas vezes uma presença, muitas vezes uma palavra, muitas vezes um ato de caridade tiraria essa pessoa, como já tirou muitas outras. Mas, no entanto, é necessário que sejamos profetas, que rompamos com os preconceitos, que rompamos com toda uma estrutura que nos impede de chegar até o outro. Muitas vezes nós vemos que o irmão está sofrendo, que o irmão está para baixo, que o irmão está passando por dificuldade, mas nós, por vergonha, por egoísmo, por como deixar de conduzir pelo mal, nós não vamos lá no irmão. Nós não entramos com a atitude, eu não vou invadir a privacidade do outro, eu não vou tirar a sua liberdade. A gente não pensa assim, às vezes? E não pensar assim, muitas pessoas vão procurar. Bom, e nós que tomamos consciência e sabemos, carregamos um grande pecado, porque a consciência nos dá a possibilidade da ajuda. Se eu não ajudo, eu sou um omisso. E hoje, a grande pecado que nós temos é a omissão, carregada pela vergonha de chegar no para achar que estamos mais na privacidade. Lembremos só quando nós estamos com dificuldade. A gente fica muitas vezes esperando. A dificuldade é tão grande, que é difícil de você externá-la, de falar, pô, você está bem? Você está acabado com o governo, mas por vergonha, por não haver aquela confiança, fala assim, não, estou bem. Mas só Deus sabe o que é dentro, né?
mas doido para alguém cutucar um pouquinho para você poder desabafar, para você ter a confiança, para se abrir. Não é verdade? Porém, o outro, para não invadir o espaço, a privacidade, se contenta com aquele que estou bem, mesmo sabendo que não está aí para fora. Estamos assim. Nisso nós perdemos muitas pessoas. Nisso nós perdemos os nossos irmãos. Nisso nós não vamos verdadeiramente como o Evangelho nos ensina. Nisso nós não somos profetas. Dessa maneira nós não agimos como Cristo agiu no seu Evangelho. Cristo falou a verdade. Cristo ajudou aqueles que estavam ali na sinagoga. Cristo quase foi morto, mas ele não deixou de falar. E é interessante que o Evangelho termina dessa maneira. Jesus Cristo, porém, continuou a sua caminhada. Continuou a sua caminhada. Às vezes nós nem começamos a caminhar diante do Senhor. Nos paralisamos por muitas coisas. Uma delas é a nossa vergonha, a nossa falsa timidez, os nossos medos, e não as nossas angústias, os nossos egoísmos, orgulhos e tudo mais. Os nossos, né? Todos os nossos. Porque Deus não tem nada, que é tanto nosso, tanto eu, que Deus acaba, né? Deus acaba, já era Deus. Eu não posso jamais ser, é Deus que vive em mim. Eu não deixo que Deus faça aquilo que Ele promete na primeira leitura. Porque é muito famosa essa parte, né? Antes de ser consagrado, minha sua mãe, Deus te conhece, antes de nascesse, eu te consagrei, não é verdade? Para ser profeta e nações. Mas a gente esquece daquela segunda parte. Não tenha medo, não tenha medo, porque eu que agirei em ti, eu que te defenderei, eu que colocarei as minhas palavras em sua boca. Mas é o eu Cristo, né? Eu Deus que nos chama, e não o eu orgulho, eu medo, eu vergonha, eu medo, né? Que é tanto eu que Deus chama. Então, nós precisamos urgentemente despojar-nos de nós mesmos, desses vários eus que tira Deus de nós, que nos sabota, que nos leva para o abismo. Sabe para quê? Para Cristo viver em nós e para nós agirmos com verdadeira caridade. Que é isso que pede, que é isso que nos ensina a segunda leitura, que é o hino à caridade, um hino belíssimo, que nos indica como nós devemos viver em comunidade. Primeiro, aspirando o que é mais excelente, os dons do alto, os de maior excelência, não nos contentando com qualquer coisa, qualquer migalha, não, mas o maior dom, a caridade. Deus, devemos buscar Deus, não devemos buscar o afeto do Pai, não devemos buscar o afeto de fulano, de ciclano, de beltrano, o reconhecimento da Assembleia. Devemos a Assembleia como era a Assembleia de Cristo, né? Primeiro admirava, depois queria matá-lo, né? Também somos a Assembleia, né? A gente admira, né? A gente também vai querer matar, chegar no abismo. Então nós devemos esperar isso. Se Cristo esperou, quem somos nós para esperar? Não devemos esperar isso, mas nós devemos esperar Deus, a caridade. Estou sofrendo, o povo está acabando com minha vida. Eu venho para cá, dou a vida, estou cantando, venho para a missa, estou animando a liturgia, estou sendo catequista, acolho todo mundo na porta com um sorriso, procuro um lugar para sentar, para se acomodar, sigo como ministro, como coroinha, como vários ministérios na comunidade, mas esse povo é danado, ainda fala mal de mim, não querendo me matar, só vê o que eu faço errado, não vê nada que eu faço de certo.
fazer? Parar e desistir? Nós estamos procurando o apoio das pessoas que estão ao nosso lado. Nós estamos procurando quem? Quem a gente procura? Então o que a gente tem que fazer diante de todas as adversidades? Jesus, porém, continuou o seu caminho. O que nós devemos fazer? Continuar o nosso caminho. Devemos caminhar com coragem, cabeça erguida, porque nós fazemos tudo por... Quem foi que nos chamou? Se estiver difícil, quem vai agir em nós? Então, por isso que eu tenho que continuar a minha. Mas nós podemos remediar e procurar viver bem. Como podemos fazer isso? Vivendo a caridade com os irmãos. E a nossa segunda leitura nos indica como viver a caridade, nos colocando os adjetivos que recebem a caridade e como devemos aplicá-la no nosso dia a dia. Então, o padre, para vocês lembrarem, eu vou embora, né? Logo, ainda hoje. Para vocês lembrarem de mim durante a semana, eu proponho para vocês um exercício. Refletir a segunda leitura. Se quiser, pode levar para ler, leia na sua vida em casa. Segunda leitura. Compreender o que é a caridade, como eu posso viver a caridade na comunidade, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que eu esteja, nas minhas pastorais, nos meus grupos, onde eu convivo. Como eu posso aplicar isso? Para eu ser dele. Peça alguém que saiba. Neto, tio, sobrinho, está combinamente caído lá depois da missa, né? E vamos fazer esse exercício, porque nós devemos o quê? Viver isso, para que quando a gente for falar, nós falemos da nossa vivência. E aí sim, nós iremos caminhar na caridade e com caridade. Amém? Então, peçamos a Deus a graça de colocar em prática toda a sua palavra. Na nossa oração do dia, nós rezamos a seguinte oração: concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Eu vou falar e vocês vão repetir. Esse é o que nós devemos pedir, a graça que nós vamos receber hoje. Cada um recebe a sua graça, mas a graça que a liturgia pede a Deus para todos nós, em que unidade é essa? Adorarmos de todo o coração e amar as pessoas com verdadeira caridade. Vamos pedir isso a Deus? Vamos lá com força? Concedei-nos, Senhor nosso Deus. Eu vou falar e vocês vão repetir. Concedei-nos, Senhor nosso Deus. Adorar-vos de todo o coração. E amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Adorar-vos de todo o coração. E amar todas as pessoas com verdadeira caridade. E assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.